saudades de minha terra. E vocês, como vão? Bem, e você? Tô bem também. Ai, que bom, Tarsila. Foi uma pena você ter perdido a Semana de Arte Moderna. Foi maravilhosa. Eu ouvi falar mesmo que foi um grande evento, com muitas atrações e muitas críticas negativas. Infelizmente tivemos muitas críticas, mas se isso aqui, vamos te contar. Sim, claro, quero saber tudo. Dia após dia. Claro, nós lhe contaremos tudo o que aconteceu nessa semana de tanta euforia. Vou começar pelo dia 13. Foi a abertura oficial do evento. A casa estava cheia. O Teatro Municipal de São Paulo estava lotado. Ai, que legal! Então quer dizer que a casa lotou. E aí, me conta, como foi a abertura? Quem abriu? A abertura foi do escultor Graçarém. Ele fez uma palestra. E depois, Vila Lobos, ele tocou com o seu grupo de música. Ai, deve ter sido maravilhoso. E aí, gente, vamos continuar. Então, no dia 15, o Guiomar Novaes ia ser a grande atração da noite. Mas ele fez uma apresentação contra a vontade de alguns artistas que estavam presentes, tocando alguns passos consagrados no intervalo. Ai, deve ter sido lindo, né? A grande atração da noite foi a palestra de Menotti Del Pique sobre a arte estética. Ele apresentou os novos escritores, os novos tempos, e nesse momento o povo começou a fazer barulhos e a vaiar, e ficou com raiva. Deve ter sido maravilhoso. Só não acredito nessa reação ignorante dessa população. E quando o Ronald Carvalho leu o poema intitulado Sapas de Manuel Bandeira, o público fez coro atrapalhando a leitura do texto. Começaram a imitar sapos. Mas como foi o público essa reação tão ignorante? É porque o poema criticava abertamente o carnesianismo e seus adeptos. Ah, sim. O dia 17 foi mais tranquilo. As apresentações musicais de Vila Lobos estavam com o público reduzido. Isso tinha mais respeito à sua apresentação. Entendo. E o Heitor esteve apresentando-se com apenas um pé de sapato nesses dias. Bom, o pior foi ele explicar que aquilo não era uma ação de modismo. Eu só tava com um calo no meu pé. Ah, gente, que maravilha. Que bom que tivemos essa conversa, foi maravilhosa. Espero que tenhamos muito mais. Agora eu preciso ir. Outro dia marcamos para contar sobre ela. Claro. Tchau, tchau. Tchau. Pós-semana e pós-modernismo. O modernismo se consolidou no Salão de Arte de 1931, onde não mais havia premiação e com adesão de novos artistas. A geração pós-semana de arte moderna apareceu depois do Manifesto pro Brasil de 1924 e no Movimento Antropofágico de 1928, de Oswald de Andrade, inspirado na tela Abapuru de Tarsila do Amaral. O Abapuru foi uma tela criada para presentear Oswald de Andrade e seu nome foi sugerido pelo poeta Raul Bupp, que o tirou de um dicionário da língua dos índios Tupi-Guarani, que significa antropófago. Bupp, depois de ver a pintura, disse a Oswald: "Vamos criar um movimento em torno desse quadro." Nasceu o movimento antropofágico escrito por Oswald, que incitava a cultura brasileira a devorar a estética europeia e transformá-la numa arte de feições nacionais. O desenvolvimento artístico da primeira geração de modernistas impulsionou a criação de novas gerações, nos anos 30 e 40 na fase fecunda da modernidade brasileira, construindo uma identidade artística nacional por meio do retorno às nossas raízes culturais e do movimento internacional. Vitor Brecheret foi um escultor ítalo-brasileiro, considerado um dos mais importantes do país. É responsável pela introdução do modernismo na escultura brasileira. Di Cavalcanti foi um pintor, desenhista, ilustrador e caricaturista brasileiro. Entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, idealiza e organiza a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Tarsila do Amaral, Capivari, 1 de setembro de 1886. São Paulo, 17 de janeiro de 1973. Foi uma pintora e desenhista brasileira e uma das figuristas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do movimento modernista brasileiro ao lado de Anita Malfatti. Seu quadro Abapuru, de 1928, inaugura o movimento antropofágico das artes plásticas. Heitor Villa-Lobos, nascido no Rio de Janeiro, dia 5 de março de 1887, e morto no dia 17 de novembro de 1959, na mesma cidade, foi um maestro e compositor brasileiro. Foi o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira, em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que estabelecem o espírito nacionalista,
onde incorpora elementos das canções folclóricas, populares e indígenas. José Oswald de Souza Andrade Nogueira, nascido em São Paulo em 11 de janeiro de 1890 e morreu em São Paulo em 22 de outubro de 1954. Foi um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Tornou-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Benita Catarina Malfatti, nascida 2 de dezembro de 1889 em São Paulo e falecida na mesma cidade a 6 de novembro de 1964, foi uma pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira. Após a enorme confusão causada por Monteiro Lobato durante a semana de 22, a vida de Anita Malfatti começou a ter certa normalidade. O tempo que se seguiu após a exposição foi de assimilação do novo e da percepção daquilo que até então não fora nem sonhado.